Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Não podemos ser desqualificados em nossa jornada, pois, compreendendo a salvação de nosso Deus, compreendendo a sua obra em nosso favor, entendendo que recebemos e que fomos feitos neste mundo para revelarmos o reino de Deus, precisamos caminhar, correr esta jornada no intuito e no desejo de conhecer o Pai, compreender a sua vontade para fazermos, segundo o seu querer e não como nós pensamos e nem na nossa religiosidade. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, fala o seguinte lá no capítulo 9, versículo 26 e 27 de sua primeira carta. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, não podemos nos sujeitar à vontade natural, aos desejos naturais. Precisamos, como Cristo, ser oferta em favor do mundo, revelar o nosso Deus, sermos expressão visível do Deus invisível. Temos que caminhar rumo à maturidade, à santificação, para expressarmos o nosso Deus e Pai em todas as situações. Não podemos ser religiosos, não somos chamados para sermos religiosos, não é para sermos hipócritas, mas para revelarmos, manifestarmos a vida de Deus diante de todos. Revelarmos Cristo através de nossas ações. Ele foi e Ele é a expressão visível do Deus invisível e nos chama para fazermos a mesma coisa, expressarmos o nosso Deus de forma visível ao mundo. Quando compreendemos a salvação pela graça, não por obras, não pelo que nós podemos fazer, mas pela graça de Deus. Salvação que nos é concedida não porque merecemos, mas por causa do amor de Deus em nosso favor. Quando entendemos isso e nos sujeitamos a Cristo, reconhecendo que com Ele morremos e ressuscitamos, que fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo, que recebemos o coração, um novo coração, um coração segundo a natureza de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Cristo, temos da mente de Cristo, fomos capacitados para vivermos neste mundo como agrada a Deus. Ao entendermos e compreendermos isso, precisamos caminhar, correr rumo ao alvo, que é a plenitude de Cristo, a plena expressão de Cristo por meio de nossas vidas. Fomos feitos membros do corpo de Cristo, somos pedras vivas do templo que Deus está construindo e nós precisamos entender que existimos para expressar e revelar o seu reino, revelar as virtudes de nosso Deus, sermos imitadores de Deus neste mundo. Por isso precisamos correr rumo à maturidade, buscarmos o conhecimento do Pai para sermos expressão visível dele neste mundo. Não existe outra razão, outro motivo, nem outro propósito. Não vivemos no mundo para vivermos segundo o mundo, mas vivemos no mundo para revelarmos o reino de Deus, para sermos expressão visível de nosso Deus. Usamos do mundo, mas não temos o nosso coração preso a este mundo. Por isso nós não podemos nos sujeitar ao mundo. As coisas, a forma de pensar que se busca, mas devemos revelar o reino de Deus. Por isso, se corrermos, devemos correr para a plena estatura de Cristo e não para sermos desqualificados, porque não andamos segundo aquilo que seja o propósito da nossa vida, que é revelarmos o nosso Deus e o seu reino neste mundo. Revelar a sua salvação, sermos luz, fazermos obras que glorificam o nosso Deus, que expressam e revelam suas virtudes. A gente precisa correr para não ser desqualificado, ou seja, para não sermos religiosos, para não sermos hipócritas, mas para expressarmos e revelarmos os valores eternos do reino de Deus entre as pessoas, conduzindo-as ao conhecimento do Pai e da sua vontade.
iluminando, sendo luz de fato para que as pessoas conheçam a justiça e a vontade de Deus. Que a gente possa entender, correr para o alvo, para a plena estatura de Cristo, santificando o nosso modo de viver para revelarmos o nosso Deus e assim não sermos desqualificados em nossa jornada. Que a gente possa entender, compreender e viver segundo o querer e o desejo do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.